Hoje nós vamos tratar de um assunto que eu gosto bastante, né? Eu fui buscar algumas informações. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? A parte primeira, pergunta 01, que é Deus? Eu achei isso aqui. Isso aqui eu fiz um compilado dessa foto, né? Essa foto é o dedo de Deus, né? É uma pintura bem conhecida, né? E ela tenta nos mostrar essa ideia da proximidade do homem, né? Que nós estamos tão próximos de Deus e tão longe dele, né? Porque, segundo o que nos consta, né, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos isso, tirando a parte física, vamos deixar só na parte espiritual, tirando a parte física, se nós estamos muito próximos disso. Nós temos tantas coisas para fazer, mas nós não podemos esmorecer e pensar que nós já não fizemos muitas coisas também, nós já fizemos muitas melhorias, né? Então a pergunta 01, ela pergunta, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí eu coloquei essa questão lá na internet e fui ver quantos livros já foram escritos sobre essa pergunta. Mais de 500 livros já foram escritos sobre essa pergunta específica, né? Em vários tipos de religiões, em vários tipos de argumentações, filosofias e tudo mais, muitas pessoas já estudaram essa ideia de que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Que é Deus, o que devemos entender por infinito, né? Já que Ele é a inteligência suprema, aquilo que não tem começo nem fim, desconhecido, todo desconhecido é infinito. Por isso que nessa foto aqui, essa distância que parece curta, né? Claro que eu ampliei a foto no desenho original, parece um pouquinho mais longe, mas essa distância entre os dois dedos, ela é um tamanho gigante, um tamanho que nós não sabemos mensurar, mas nós vamos chegar lá perto. A intenção não é nos tornarmos deuses, a intenção é essa, a semelhança e a imagem. Nós precisamos nos assemelhar. Fazendo as partes que eu li agora há pouco, né, no capítulo 19, tendo fé, tendo esperança, tendo caridade, sabendo que o nosso raciocínio ele é sim recompensado com o nosso crescimento espiritual, o que nós fazemos de bem, o que nós fazemos de caridade, toda a esperança que nós temos. Poderíamos dizer então que Deus é infinito, é o infinito, né? Está lá no Livro dos Espíritos, definição incompleta. Pobreza da linguagem nos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além de suas inteligências. Faltou S. Bom, numa outra pergunta ele faz um comentário lá na parte do panteísmo, né, já a partir da questão 17, ele faz uma colocação perguntando, né, se nós vamos chegar um dia a ter o conhecimento pleno. E aí a resposta dos Espíritos, que é uma das que eu gosto também, ela diz assim, vocês têm tantas coisas para fazer, tantas coisas com que se preocupar, se preocupem com isso, vão fazendo isso que aos poucos vocês vão chegando lá, mas se você tentar chegar no objetivo antes de viver tudo que tem que viver, dificilmente vai dar certo. O comentário de Kardec nessa pergunta é bem interessante. Deus que é infinito nas suas perfeições, mas o finito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar atributo de uma coisa por ela mesma, a causa pelo efeito, né? Querer chegar no efeito antes de ter a causa, ou ter a causa sem ter passado pelo efeito, e assim sucessivamente, como a lei de reação e ação. O ponto de partida da doutrina espírita, né, por isso que a primeira pergunta é que é espiritismo, não quem é, o que é, quem será, né? Quando Allan Kardec começou essa investigação, ele não começou pela parte terrena, que ele poderia ter começado ele começou pela parte de cima, né? Por isso que o Livro dos Espíritos, ali nos prolegômeros, ele faz várias colocações e vários ensinamentos. Quem nunca leu, leia, por favor. Ele faz várias colocações para nos situar do que seria uma rápida pincelada do mundo espiritual, trazendo a palavra espírito e espiritismo, não espiritualista nem espiritista, né? Trazendo isso para um núcleo só, para que possa, com novos verbetes, com novas palavras, chegar a um ponto em que você entenda que nós estamos falando de algo diferente do que se falava até então. Nós precisamos imaginar que isso aqui tem mais de 150 anos,
Nós já chegamos, nós somos os trabalhadores da última hora, nós chegamos agora, né? Esses são os trabalhadores da primeira hora. E Allan Kardec é o da antes da hora ainda, né? Nem começou o expediente, ele começou a estudar antes do expediente. É o funcionário que chega antes do expediente. Esse detalhe muda tudo, né? Que é Deus. Kardec não buscava uma definição antropomórfica. Antropomórfica é aquilo que tem a forma, né? Ele não procurava um Deus em carne e osso, que era um homem, um velhinho de barba em cima da nuvem, lá, ele não procurava isso, né? Ele queria alguma coisa que fosse uma essência, um princípio fundamental, uma ideia universal, para que a partir dali nós pudéssemos ter aonde ir. Aí eles foram buscar dentro dos seres humanos, né? Essa figura que mostra um ser de luz, ela mostra o nosso chakra do coração, que é talvez um dos principais do nosso corpo, né? Todo iluminado, mostrando que a presença de Deus está dentro de nós o tempo inteiro. Por que os espíritos quiseram nos ensinar que Deus é a inteligência suprema? Por que quiseram ensinar que Ele é a causa primária? Porque tudo que existe, tudo que existiu, existe ou existirá, tem a mão de Deus. Eu gosto de contar, quando eu faço essa palestra, da ideia lá que os cientistas tiveram, né, de fazer um acelerador nuclear para criar a ideia da partícula zero, né, onde teria começado o universo. Criaram lá entre dois países um negócio imenso, um círculo imenso, e eles colocaram duas partículas, uma partindo de um lado, outra partindo do outro, fizeram um círculo, as duas se encontraram, bateram uma na outra, e aí está criado o tal do Big Bang, que teria sido o princípio do universo. E ali eles disseram, criamos um universo. Muito bem. Partindo desse princípio, alguém, lá no princípio do universo, alguém tem que ter empurrado as partículas, porque, segundo Newton, todo corpo que está em repouso permanece em repouso, a não ser que uma força externa haja sobre eles. E essa lei de Newton, pelo que eu sei, ainda não foi revogada. Então, alguém tem que ter empurrado as partículas que criaram todo esse universo. Quem foi? Aí fica a pergunta para todos que quiserem. Eu acredito que tenha sido Deus. Deus, nas leis da natureza, onde Ele está? No Livro dos Espíritos, ele mostra que Deus se manifesta através das leis naturais que nós estudamos todas há pouco tempo, né? Não por acaso, isso aqui provavelmente a equipe espiritual selecionou depois, mas nós estudamos todas as leis naturais, as 12. A Catiúcia terminou semana passada, a última, né? Da perfeição moral. Então, quem não assistiu às palestras, está lá no YouTube, muito bem feito pelo nosso amigo Rodrigo, pelo nosso irmão. Tem todas as palestras lá, dá para assistir numa sequência bem interessante, para que todas as leis naturais elas sejam conhecidas. Elas são eternas, imutáveis e perfeitas. Elas estão escritas no universo físico, através das leis da física, da biologia, da astronomia, da química, da mecânica, e no mundo moral, através da lei do amor, justiça e caridade. Você estuda todas as leis que vêm antes, né, as leis divinas ou naturais, você estuda depois todas as 10 leis, e depois você vai lá e estuda a justiça, amor e caridade, perfeição moral, pronto, aprendeu. Só faz isso umas quantas vezes até você aprender. O homem e a centelha divina. Os espíritos também ensinam que fomos criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Existe em nós uma centelha da inteligência divina que se desenvolve através das reencarnações. Renascimento ou reencarnação. Por isso, conhecer Deus é também conhecer a nós próprios, pois somos seus filhos feitos à imagem moral de sua perfeição. A imagem moral, como uma fotografia. A fotografia não é você. A fotografia é a fotografia. Ela é um retrato de quem você é, mas ela não é você. Ela é uma parte de você, ela é um instantâneo de você. E não adianta tirar muitas fotos no celular subsequentes, 30, 40, 50, que todas elas serão individuais. E se você pensar na filmagem também, ela também é individual, porque cada partícula se desenvolve a seu tempo. Cada movimento é capturado a seu tempo. Então, quase que o tempo todo nós somos essa centelha individual que vai se transformar no coletivo. A fé raciocinada, acabamos de ler, né? A fé raciocinada, o espiritismo não pede uma fé cega, por isso é uma ciência espiritual, filosófica,
matemática, como vocês quiserem, né? Como dizia Kardec, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa frase ela me marca tanto que eu até tatuei ela no meu braço, tenho ela até hoje aqui. E eu leio ela com frequência, né? Assim, quanto mais compreendemos as leis divinas, mais nossa fé se torna firme, serena e libertadora. E agora, Deus nas pequenas coisas. Eu vou fazer assim, ficou invertido, mas eu vou e volto. No sorriso de uma criança. No sorriso de uma criança. No canto dos pássaros. Ali. No gesto de quem perdoa. Aí está ali a cruz, né? E está aquela cena ali de uma pessoa sentada e é no amparo a quem sofre. Essa é a centelha divina, nas pequenas coisas e não nas grandes coisas. As grandes coisas têm que ser compostas pelas pequenas. Recentemente inauguraram na China a maior ponte suspensa do mundo, 1000 e tantos metros, um negócio absurdo, gigante, maravilhoso, com certeza uma maravilha da natureza humana, né? Mas foram os homens que construíram, foram as pessoas. Independente de as máquinas terem feito uma parte grande do trabalho, quem está no comando disso é o homem, é a inteligência humana, é o raciocínio do homem, é essa proximidade da centelha divina que transporta, né, de um lado para o outro. Antes eles tinham que andar, se não me engano, 30 ou 40 quilômetros para fazer o mesmo trajeto. Tinha que descer a montanha toda, subir a montanha toda, né? Aí eles foram lá e fizeram uma ponte. São essas pontes, e nesse sentido que eu quero dizer, são essas pontes que nós vamos fazer. São essas pontes que nós vamos criar, pontes de raciocínio, pontes de inteligência, que vão fazer com que nós tenhamos as nossas melhorias. E aí algumas pessoas perguntam, tá, e Deus existe? Deus não existe? Né? Nós estamos vendo agora o Divaldo dizendo isso, né? Que prefere uma pessoa ateia sincera do que um religioso hipócrita. Por quê? Porque nós somos ainda muito arraigados a ver, tocar, ver para crer. Então nós temos nas questões de 4 a 9 do Livro dos Espíritos provas da existência de Deus. Onde nós podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Axioma é tudo aquilo que existe por existir, quer você queira ou não. Ele está ali e existe independente de você querer. Tá? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e vossa razão vos responderá. A quinta. Que consequência podemos tirar do sentido intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? É uma consequência do princípio que não há efeito sem causa. Todo efeito tem uma causa, e toda causa terá sido gerada por um efeito. E esse efeito causará uma nova, e terá uma causa nova, que causará um efeito novo, e que vai ser subsequente. Nesses termos, nós pensamos na nossa educação espiritual. A nossa educação espiritual precisa isso, ter um efeito em nós para criar uma nova causa, para que nós tenhamos vontade de fazer um outro efeito, para que nós tenhamos sucessivamente essa ideia de que vai melhorar, de que vai ser. Isso tanto é verdade e funciona que eu sou uma pessoa um pouco melhor do que eu era antes. Não muito, mas o efeito está fazendo uma causa razoável. Né? Pelo menos eu imagino que sim. Que pensar... Aí vamos pular lá para a oitava. Que pensar da opinião que atribui a formação primária de uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso. Né? Algumas pessoas atribuem muito do que acontece com elas ao acaso. Já ouvi isso, né? Por acaso eu estava passando, por acaso aconteceu. Né? Outro absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. Né? O que é... Aí, deixa eu só voltar aqui, né? A harmonia que regula as forças do universo, ela revela as combinações e fins determinados. E por isso mesmo um poder inteligente. Atribuir toda a formação do universo ao acaso, a essas duas partículas terem saído de algum lugar e se encontrado no meio do nada, né? É
ter até um pouco de cegueira daquilo que é a centelha do que é a vida cristã, a vida divina, né? Um acaso inteligente já não seria um acaso, pensando como algumas pessoas pensam. Bom, as partículas estavam ali andando lá no cosmos tal, e elas se encontraram por acaso. Não, precisa toda uma trajetória, do tamanho certo, da batida certa, tudo. Tem que ser como os homens fizeram. A mesma força, a mesma regularidade, a mesma velocidade, tudo precisa ser muito, muito, muito exato para que isso aconteça. Não é o acaso não existe. Onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema superior a todas as outras? Pela obra se conhece o autor. Bom, se nós estamos, aí entra para uma parte muito individual. Se pela obra se conhece o autor, olhe para você. Se você não conseguir ver em você algo divino, algo maravilhoso, acho que tem que olhar de novo, porque essa é a primeira ideia, que você precisa enxergar em você aquilo que você é como ser divino. O homem orgulhoso nada admite fora de si, e por isso se considera um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Nós não podemos ser soberbos olhando para nós. Nós precisamos entender que a partir de nós algo acontece. Palestra da Andressa, acho que meados de julho, sobre isso, sobre que é ser espírita. Ela fala que nós partimos do individual para o coletivo. Assistam, está lá no YouTube, só procurar. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa, e quanto maior for a causa, maior será o efeito. Simples assim. E para nós encerrarmos a nossa poesia de toda semana, que eu amo de paixão, dita por Aline Abdala, que é vá com alma, vá com calma, mas vá. E volte-me, note-me, adote. Anote tudo o que acontecer, porque depois eu vou querer saber o que te fez vir aqui, me contar tudo o que passou. E se tenho certeza que virá, não é porque estou te rogando praga nem nada. É só porque eu sinto que no teu lugar eu também voltaria. Só por voltar, só para estar, só para ficar. Muito bem. E aí tem as nossas coisinhas, que é o nosso Aedes aegypti, que são os dois anjos de uma asa só, que só podem voar se estiverem abraçados uns aos outros. E quando nós abraçamos as pessoas, inadvertidamente, nós passamos a mão nas suas costas para ver se a asa dele está lá. Se a asa dele estiver, nós poderemos voar juntos, porque sozinhos nós vamos até mais rápido, mas acompanhados nós vamos muito mais longe. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite. Muito obrigado.